Estamos aqui ao lado do Dr. Kleber Bezerra, filho do Major Teodorico Bezerra, grande líder político do estado do Rio Grande do Norte. E eu já começo perguntando ao Dr. Kleber como foi para o senhor ser filho do Major Teodorico Bezerra e quais ensinamentos ele lhe repassou. Olha, ser filho de Teodorico Bezerra é como qualquer filho ser filho de seu pai, onde você tem admiração. Nós, filhos, geralmente nos espelhamos nos nossos pais. Sim. Não é? E nós, quando somos pais, somos o espelho para os nossos filhos. Então ele me marcou pelo critério de comportamento dele e da educação daquilo que ele me passava. Não tem nada de especial, ele era um pai normal, como a maioria dos pais, né, em relação aos muito filhos. Presente na sua vida. Hein? Presente, apesar dele ter uma vida muito agitada, ele era um camarada muito trabalhador, muito movimentado, sempre estava alguma coisa, na atividade empresarial, na indústria, na parte industrial, na parte hoteleira, que foi a atividade, vamos dizer, principal da vida dele, ao longo da vida dele, na de produtor rural, onde ele viveu intensamente, e na atividade política, onde ele exerceu cargos executivos e foi dirigente de partido político. Ele foi dirigente do PSD no Estado, o maior partido do Estado e do Brasil. Ele foi dirigente por 17 anos, ele foi o presidente do partido até a sua extinção. Então, isso é o que marca. Apenas o que eu posso dizer, eu digo frequentemente, que ele educou com exemplo. Não é? Que tem dois casos que me marcaram durante a vida, por colocações feitas por ele. Eu estudar no Rio de Janeiro, fui estudar Sim. no Rio de Janeiro, em 1951, me preparar para o vestibular de engenharia. Saí do estudo do Rio Grande do Norte, que era um estudo razoável, mas deficiente em relação aos grandes centros. Sim. E fui para o Rio de Janeiro, para um dos melhores colégios de lá, um dos colégios mais difíceis, que era o Colégio Andrius. No meio do ano, eu que aqui era um bom aluno, era um bom estudante, nunca fui primeiro de aula, mas estava ali entre os 5, 6, 7, 8, sei lá. Era um aluno relativamente considerado como bom aluno. E lá eu comecei a ter dificuldade. Ao chegar no meio do semestre, em função das notas que eu havia tirado, eu saí daqui para estudar engenharia, a deficiência nossa aqui das ciências tecnológicas e exatas. Sim. E fui a ele, pensando em até mudar de profissão. Eu gostava também de direito, porque naquele tempo eu me influenciava, lia muito, e era muito importante para o jovem os seus conhecimentos literários, essa parte de humanas. Certo. Eu fui a ele e dizia a ele que estava pensando em mudar. E relatar o problema que o senhor não estava se adaptando bem ao Exatamente, curso. no estudo, naquela ali. Então, fui a ele dizer que estava pensando em mudar de profissão, de rumo profissional e tal. Porque eu não ia passar no vestibular, provavelmente naquele ano. Ele aí me respondeu o seguinte: você faça de contas que eu sou seu empregado e estou trabalhando para você se formar. Não tem pressa de passar, se não passar da primeira vez, passa da segunda, passa para a terceira, mas não tem problema para isso aí. Eu aí fiquei sem argumentos. A outra coisa que me marcou, e padronizou que eu tivesse esse comportamento ao longo da vida, é que ele, como deputado, estava sempre no Rio de Janeiro, depois em Brasília. E a venda de algodão, que geralmente eu conversava com ele e tal, e aí estava num período de acontecer vendas, eu vendendo, era eu quem vendia, eu comprava, etc. Aí eu perguntei a ele: você estando lá, como é que a gente faz e tal? Ele disse: não deixe nada por resolver. Se surgir qualquer coisa, resolva. Se depois tiver resolvido errado, a gente conserta, mas não deixe por resolver. Foi uma grande lição. Aí eu passei disso, decida, não foi nem, acho que foi decida.
Doutor Kleber, o Major Teodorico Bezerra, apesar de viajar o mundo inteiro, sempre que podia, ele se fazia presente na fazenda Irapuru, que era o lugar predileto dele, né? Olha. E onde ele se reunia com algumas autoridades do Estado. Eu quero que o senhor me conte um pouquinho sobre essa época, onde ele se reunia com as autoridades não só do Estado, mas de todo o Brasil. Olha, antes de eu me formar, ele como deputado, toda semana, ele viajava do Rio de Janeiro, certo, aqui para Natal, vinha no sábado, e no sábado mesmo, ou no domingo de madrugada, ele ia para a Fazenda Irapuru fazer o pagamento. Começava o pagamento lá, no máximo, 3, 4 horas da manhã, e 8 horas tinha terminado. Ficava ali um pedaço conversando com os amigos, atendendo outros que tinham alguns pleitos junto a ele, etc. E depois botava, ou colocava Mané Cícero como motorista dele, mandava botar o carro e saía e ia fazer visitas políticas nos municípios de influência dele. Certo. Depois que eu me formei, passei a acompanhá-lo. Passou algum tempo, eu acompanhava no pagamento e tal, ajudava. Naquela rotina, né? Naquela rotina dele, no rojão dele, como ele disse. Naquele tempo a estrada não era toda pavimentada, só como curiosidade. E o veículo era um Jeep Willys. Aquele Jeep de antigamente, do tempo da guerra, remanescente. O senhor lembra quanto tempo levava de Tangará a Natal? Eu acho que em torno de 2 horas, por aí, assim, quando não se atolava. Ele saía, às vezes, se atolando. O Jeep não atolava porque tração de 4 rodas, mas eu sou do tempo que a gente se atolava umas 3 vezes daqui para Tangará, ou uma coisa assim, na época de inverno, né? Bem, depois, aos poucos, ele passou a vir menos e eu é que resolvia. Eu ia fazer o pagamento. Certo. Fomos dividindo, quando ele podia, passou a ser de 15 em 15 dias. A responsabilidade foi ficando... Tal, e eu fui fazendo sob a orientação dele. Certo. E isso foram as coisas que mais marcaram, assim, vamos dizer, nesse período. E a Fazenda Irapuru, doutor Kleber, ela é... O Major Teodorico Bezerra, por ser um homem público, né, lá ele se reunia com as autoridades do Estado, né, e com as autoridades do Brasil. Eu quero que o senhor me fale um pouquinho sobre esse convívio político que existia na Fazenda Irapuru. Ele se reunia mais com os políticos da região. Sim. A região dele ali, locais. Eventualmente, algum amigo ou alguma coisa, iam lá, o governador do estado, diversos, estiveram lá. O governador Aloysio Alves, que o acordo final para ele apoiar Aloysio foi feito lá. Sim. Monsenhor Valfredo esteve lá, doutor Tarcísio ia frequentemente, inclusive o doutor Tarcísio chegou isso aí já na determinada época da velhice dele, quando ele fez 85 anos, só a família lá estava comemorando o aniversário e tal dele. De uma hora para outra, para surpresa nossa, chegou o doutor Tarcísio Maia lá, com amigos dele e tal. E aí o doutor Tarcísio disse, não, eu sabendo que era o aniversário do Major, não podia deixar de vir aqui. Entendeu? Também. De autoridades federais, recordo bem, vocês falam muito de Juscelino Kubitschek. Sim. Quando candidato a presidente... Foi presidente do Brasil. Presidente do Brasil, para mim o maior presidente do Brasil. Pois bem, e Juscelino, durante a campanha, era do PSD, papai era o presidente do PSD aqui, papai era deputado federal, e Juscelino tinha deixado o governo de Minas para ser candidato a presidente da República. Teodorico preparou uma vaquejada comício, ou comício vaquejada, para recepcionar o candidato a presidente Juscelino Kubitschek. Certo. Do PSD, ele era do PSD também, ele era deputado federal pelo PSD e presidente do partido. E Juscelino estava em plena campanha política do Brasil. Ele convidou, ele aceitou o convite e baixou, aterrissou no campo de aviação da Fazenda Irapuru,
em Tangará, num Douglas DC-3, avião Douglas DC-3. Foi recepcionado ali mesmo, pelo deputado Teodorico Bezerra e outras lideranças locais e dos municípios vizinhos, e seguiram para Santa Cruz, no Jeep Land Rover, me recordo bem desse Jeep, ou de outros da mesma origem, para Santa Cruz. Teodorico dirigia o Jeep, Juscelino ia ao seu lado, o governador Silvio Pedrosa, governador da época do Rio Grande do Norte, também do PSD, o prefeito de Santa Cruz, João Bianor Bezerra, e o candidato a governador pelo PSD aqui no estado do Rio Grande do Norte, Jocelyn Vilar. Chegando em Santa Cruz, adentraram ao Parque da Vaquejada, a caravana formada pelo Jeep e seguida por diversos vaqueiros ladeando o Jeep. Foi que Teodorico delegou aos seus vaqueiros que eles fizessem uma determinada coisa. O vaqueiro-chefe era Tomás Quintino de Araújo. Certo. Conhecido como Tomás Gregório. E pegou um boi bem forte, graúdo, forte, tudo, que muito difícil de ser colocado abaixo, ser derrubado. Sim. E foi pintado no dorso desse boi, na lateral, JK, Juscelino Kubitschek. Ninguém botava esse boi abaixo. Aí outro boi desse mesmo naipe, desse mesmo tipo, tinha escrito PSD. Aí tinha um boizinho mais frágil, todo mundo botava abaixo, todo vaqueiro e tal, que era UDN, que era a sigla do outro partido político. Isso era uma espécie de marketing da época. Marketing da época, a ideia dele. Era ele que tinha Seu pai quem tinha essa criatividade das coisas. E ele tinha quem cuidasse de executar. Ele tinha as ideias e tinha os executores. Muito bem. Né? Houve o comício, depois almoço numa residência lá de um dos líderes do município. E essa é a história da vinda de Juscelino, ou da ida de Juscelino, a Santa Cruz, via Tangará, via Fazendeiro Apuru. Quer dizer, ele não foi à sede da fazenda. Daí ele veio para Natal, onde fez um comício à noite. Muito bem. Seu pai apenas recepcionou ele na fazenda Irapuru, né, onde o avião recebeu pousou. No avião, levou para Santa Cruz, cuidou e trouxe para Natal. Deixou em Natal no comício, participando do comício, né? E há de ressaltar aqui, né, que Juscelino Kubitschek, nessa campanha, foi o grande vencedor. Ele Perfeitamente. conseguiu né, ser presidente do Brasil e, na sua opinião, um dos melhores presidentes. Na minha opinião, foi o melhor presidente do Brasil da era, não é mais nem contemporânea, que hoje já é uma era um pouco distante, mas eu, da história, desconheço que anteriores tenham sido e posteriores muito menos. Dr. Kleber Tangará foi um grande polo industrial de beneficiamento de algodão, né? Eu queria que o senhor me dissesse quem eram os proprietários e quais indústrias existiam naquela época. Olha, pelo que me diz a memória, se não falhar muito, a ideia que eu tenho primeiro de área de beneficiamento de algodão em Tangará, ainda com Santa Cruz, papai era sócio de meu tio João Bianor em Santa Cruz, de uma empresa, de uma firma, naquele tempo era firma, não tinha nome de empresa, era firma, sim, chamada Teodorico Bianor, onde o pai do Mané Cício, João Silvino, era mecânico. E essa indústria foi montada lá em Santa Cruz, salvo engano meu por aí, em 1937. Papai vendeu um hotel que ele tinha aqui em Natal, chamado Hotel Internacional, e adquiriu o equipamento e a construção, montou a usina de sociedade com meu tio João Bianor. Posteriormente, ele fez a aquisição, se eu não me engano também, a Assambra, de um conjunto de máquinas maior do que o que tinha lá. Certo. Então a Teodorico Bianor ficou com a usina mais substancial em Santa Cruz
E as máquinas anteriores, e alguns motores todos, vieram para a fazenda Irapuru. Que ano isso? Não sei dizer, 1940, 41, 42, aí não sei exatamente. Então, talvez o primeiro beneficiamento de algodão em Tangará tenha sido essa pequena usina na fazenda Irapuru. Resquício do equipamento da usina de Teodorico e Bianô em Santa Cruz. Ok. Certo? Bem. Depois, na década final, acho que final da década, ou perto de 40, não sei a época, segunda parte da década de 40, 48, 40, sei lá quanto, não sei disso aí, veio uma firma de Campina Grande, chamada Nascimento e Companhia, cujo sócio, que era gerente aqui, que veio de lá, se chamava Euclides Ferreira. Instalou a usina em Tangará. Nascimento e Companhia era a firma. Ok. Certo? Certo. Algum tempo depois, instalou-se a Sambra. Que veio de São Paulo? Não, a Sambra vem do Brasil todo. É uma multinacional. Era uma multinacional, da Bungborn. A holding dela se chamava Bungborn, onde tem tudo no mundo. Moinho de trigo, fiações, sei lá. Era um truste, como a gente chamava assim na época. A Sambra era uma das grandes empresas do Brasil, ou das maiores daquela época. Era a Sambra e Anderson Clayton. Bem, aí Sambra instalou-se. Nessa época, ainda era Santa Cruz. Há uma ideia, uma colocação que eu vi uma vez, assim, vagamente, que a Sambra instalou-se ali, naquele local, onde ainda é hoje, que era o limite do município de Santa Cruz com Macaíba. Olha só. Certo? E havia, parece, tudo isso que eu estou dizendo, mas eu ouvi falar assim, então eu vou contar aqui, se for mentira, se não for. Parece que havia uma relação que você, a partir de Santa Cruz, aquele limite ali, você podia beneficiar algodão Siridó. Certo? E até Macaíba só podia beneficiar algodão mata, que era de fibra curta. E Tangará, nessa época, me permita Tangará dizer, era povoado. Era um povoado que pertencia ao município de Santa Cruz. Certo. Muito bem. Eu sei que a Sambra instalou estrategicamente num ponto onde ele beneficiava as duas qualidades de algodão ali no limite. Então você vê o limite de Macaíba com Santa Cruz devia ser ali mais ou menos por perto da Sambra, mais na frente. Sim. Não sei, eu ouvi falar essa história, se é verdade. Bem, então o fato é que Sambra instalou-se lá como a maior potência, a usina grande. No início de 50, a firma Nascimento e Companhia entrou em concordata. Certo? Concordata hoje não existe com esse nome, mas naquele tempo era hoje, Para os dias de hoje tem um nome mais bonito aí, diferente aí, não sei o que, judicial. Uma coisa assim, não é falência, é concordata, onde suprimia tudo, parava tudo, o débito dele, ele se comprometia a pagar em tal tempo. Entrou em dificuldade financeira. E terminou vendendo a usina, terminou comprando a usina. A Sebastião Ferreira Lima de Sítio Novo. Sebastião Ferreira adquiriu a usina do Nascimento e Companhia. Certo. Eu não sei se ele tinha uma pequena usina, uma coisa também já lá em Sítio Novo. Ele era um grande comprador de algodão também lá na região. Na época. Como papai era em Tangará, Irapuru, quer dizer, a usinazinha pequenininha só para algodão de farrenda, mas o peso era a compra da redondeza e vendia as grandes. Vendia as Sambra, Cleiton, São Miguel, Cook e Companhia, o negócio da gente era mais com Cook e Companhia. Era uma firma americana. Bem, Sebastião, como é que se diz, gerenciou, administrou a usina dele até falecer. Os herdeiros, ele tinha negócio de algodão com Algodoeira São Miguel,
que só tinha lá em Angicos, Fernando Pedrosa, a usina deles, que a algodoeira São Miguel era subsidiária da Machine Cotton, uma firma multinacional irlandesa. Certo. Certo? Resumindo, a algodoeira São Miguel comprou, depois dos herdeiros, a usina que tinha sido de nascimento de Sebastião e passou para São Miguel. E criou aquela usina que é uma potência lá em Tangará, ou foi uma potência na época do coisa, rivalizando com o Sambra. Né? Duas usinas, não é isso? A Sambra, o senhor já falou sobre duas. Duas. A usina mesmo, assim, potencial, Sambra e a algodoeira São Miguel. Exato. Eu me formei em 58. Em 59 comecei a trabalhar com o papai, inclusive no algodão, indo vender com ele algodão, a Cook Companhia do algodão da gente. Lá só tinha essas duas máquinas, uma de 80 serra e uma de 50 serra, uma prensa mecânica, certo? Beneficiava ali, às vezes nem beneficiava, preferia vender todo em caroço para... Bem, mas papai ele tinha um homem de muita visão, não tinha muito tempo para certas coisas, pela política que absorvia, etc. Certo. Ele tinha importado 10 máquinas de rolo de marca Alf Thompson, de origem alemã. Tinha 10 máquinas encaixotadas lá. Essas máquinas de rolo eram as máquinas utilizadas para beneficiar o algodão siridó de fibra longa. Algodão de siridó de fibra longa que a gente chamava era de 36, 38 milímetros a 38, 40 milímetros. O máximo era esse, 38, 40. Era a qualidade dele. Comprimento de fibra, resistência de fibra, etc, etc, etc. Sementes selecionadas, né? Era o que predominava em Tangará, em Santa Cruz, etc, etc. Certo? Então, nós montamos essas máquinas, 10 máquinas de rolo. Lá em Irapuru? Lá em Irapuru. Certo. Montamos essas 10. Aí vem a história da usina de Irapuru, que essa vai ser mais contada com detalhes, quando as outras eu só dei o resumo, porque não sei dos detalhes de instalação. E passamos com essas máquinas prontas. A prensa dessas máquinas passou a ser a prensa mecânica que a gente já tinha lá. Construiu-se um armazém para ter essas máquinas, certo? Mas a gente não tinha potencial para comprar algodão, beneficiar, vender essa coisa toda. Resultado, arrendamos essas 10 máquinas à Cook Companhia. E Cook Companhia recebia o nosso algodão, o papai, e beneficiava lá mesmo, nas máquinas de rolo. Certo. E nos pagava aluguel, etc, etc, etc. Certo? Bem, e a par disso, nós continuamos ali e fomos implantando e aumentando o conjunto de máquinas de serra, que é o que beneficiava o algodão seridó 34, 36 milímetros. O algodão era medido, sendo de qualidade, porque quanto maior a fibra e mais fina, se fabricava linha para cozer, a linha, e o fio fino para fabricar tecidos finos. Eu saí garimpando máquinas e montando a fábrica. Máquinas da usina, resumindo, terminamos ficando com 3 máquinas de serra. Já era um conjunto considerável, respeitável. Começamos então a beneficiar para nós mesmos, exportar. Em 1963, nós fizemos a primeira exportação de algodão rolo para São Paulo. E a partir daí, nós passamos a ser exportadores também. Mas o conjunto de serra eu tive que comprar. Isso tudo vai demandar uma prensa de alta densidade, ou de média, primeiro ano de média densidade. A qualidade do exportar, algodão, hein? A qualidade do algodão produzido em Tangará era só no município de Tangará ou em outra cidade do estado? Aí, devagarinho, esse pessoal todo comprava da área toda. A algodoeira São Miguel tinha cliente de todo o Campo Redondo, para baixo, quer dizer,
determinadas áreas. Mas a qualidade do poucas produto. A qualidade era toda ela muito boa. Santa Cruz tinha um algodão muito bom, a região do Salgado, de bom sucesso. Sim. Tangará, algodão. O nosso algodão era quase todo de máquina de rolo, produção da fazenda, Siridó. Nós produzimos algodão mata na fazenda Poço Verde, outra fazenda em Santo Antônio. Que aquilo é por região, o Siridó não dava nessa fazenda em Santo Antônio. E isso tudo era puxado por motores. Nós tínhamos lá 2 motores e a firma Teodorico e Bianô foi desativada, a nível de algodão, de tudo. E os motores de lá, o Bianô mandou para Irapuru. Mané Cícero era o homem que eu cuidava desses motores. Fazia Um manutenção. motor Deutz, que era alemão, e outro motor não sei o que era holandês. Quebrava uma peça do motor Campina Grande para fazer a peça recuperar. A manutenção. E via, a gente parava a usina não sei quantos dias, etc, etc. Comprei uma prensa de média densidade da Sambra, em Caruaru. Resumindo, montamos o conjunto e depois Cook desativou aqui no estado. Eu comprei 17 máquinas de rolo que Cook tinha em Lages. E resolvi montar uma fábrica de óleo. Eu estava com o papai lá na fazenda. Fiz um projeto, eu mesmo, um projeto todinho para o Banco do Brasil, para um financiamento para a aquisição das 3 máquinas, da fábrica de óleo. Foi aprovado o projeto? Foi aprovado, tudo isso demorava. Naquela época, papai tinha acesso, era deputado federal, tinha acesso, tinha amigos lá no correio, tudo. Eu sei que a gente conseguiu o financiamento. E estava coincidindo essa parte da fábrica de óleo com a chegada da energia de Paulo Afonso a Tangará. Que possibilitou, né, o avanço. Que tinha o avanço, perfeito, para dos motores, a energia. Então, subestação elétrica de 450 kVA, 2 transformadores de 225 kVA, vieram os técnicos para montar. Mané Cícero acompanhou isso tudo, trabalhou nisso tudo. Manuel Cícero, que é um tangaraense e que aprendeu o ofício Ele na aprendeu fazenda em Irapuru. Irapuru, exatamente. Tudo lá. Agora ele, muito inteligente, autodidata, fazia curso de correspondência, não sei o que, essas coisas todas por aí. E ele foi se transformando de mecânico, porque era mecânico de carro. Certo. Depois mecânico de coisas, sabia de máquinas pesadas. Máquina também, o peso, veio gente de fora, mas ele era o homem de lá. E chegou ao ponto que na parte elétrica, ele passou a ser um grande eletricista. Manuel Cícero era muito mais eletricista do que mecânico. Olha aí. Tá certo? E vem então a aprovação do projeto, eu adquiro a Piratininga, 3 prensas de óleo, deslitadeira, não sei o que, tudo construí o prédio. Sendo que eu construí o prédio, eram 3 prensas de óleo. Eu fiz base para mais 3, já deixei pronto ali para receber mais 3. Tive ampliaço, se o negócio foi para frente. Bem, aí ficamos então com a fábrica de óleo, as máquinas de serra, chegamos a ter 27 máquinas de serra lá em Irapuru. Poucas usinas tinham máquina de serra não, de rolo. A Algodura São Miguel tinha, certo? Samba não tinha, e algumas 2 empresas no Siridó. E os quadros elétricos lá da usina, da fábrica de óleo da fazenda, quando Paulo Afonso chegou, eu fazia o intervalo para dizer como Paulo Afonso chegou. Paulo Afonso chegou, e antes de chegar em Tangará, estava chegando em Tangará, e de lá iria depois para Campestre, numa linha reta da estrada de Tangará Campestre, acompanhando a estrada. Certo. Eu fui a Coserne, argumentei, consegui que a linha elétrica, em face do consumo que a gente ia ter, portanto, como cliente da Coserne, ela fizesse uma flexão, entrasse para Irapuru, de Irapuru Campestre. Então essa linha faz hoje Tangará, Irapuru, Irapuru Campestre. Você pode ver lá que você vê os postos
lá dentro e tudo, para atender, para suprir, né, essa para necessidade. suprir lá, né, era um atendimento coisa, e era um cliente potencial, razoável, mas também verdade. para eles. Certo? E os quadros elétricos já de baixa tensão, para a usina, para a fábrica de óleo, para a máquina, permanece isso. Quem fez lá em Irapuru? Eu não comprei os quadros de empresas fabricantes. Eu comprava o material, o equipamento que precisava para montar, e todos os quadros de lá foram montados pelo eletricista Mão de obra irapuruense Manuel Cício. Olha aí. Com ajudantes outros que passaram a ser também, trabalhar bem em eletricidade. Então, potencialmente, Tangará passou a ter mais uma usina razoável. A nossa usina chegou a ter 5 máquinas de 80 serras para beneficiamento de algodão de fibra curta e de 34, 36 milímetros, 27 máquinas de rolo e chegamos a 10 prensas de algodão. Entendeu? Então, Tangará, o maior movimento da coisa não era o nosso, era de São Miguel e Sambra. Mas eram 3 usinas, vamos dizer assim, respeitáveis, e cujo beneficiamento de algodão era num volume razoável. Talvez o terceiro do estado. 3 usinas razoáveis, potencialmente, beneficiando algodão. Naquela época, o imposto, o ICMS do algodão, era cobrado na venda. Então, a usina era quem pagava, não era a entrada do produtor. Então Tangará passou a ser não o terceiro produtor, mas o terceiro, vamos dizer, gerador de ICMS de algodão do estado. Entendi. E aí ele teve uma fase razoável. Depois a legislação foi mudada e passou a se pagar o ICMS, mas no nome do vendedor de algodão. E passou a ter o nome de contribuinte substituto. Então já diminuiu um pouco e aí depois veio a crise de algodão, é outra conversa. Vamos agora. Então a história do algodão do Tangará, que eu sei, que eu me lembro, é essa aí que eu lhe contei agora. Doutor Kleber, o senhor também ingressou na vida pública, né, e se tornou um legítimo representante do povo potiguar. Me conta um pouquinho sobre o legado deixado para a cidade de Tangará e para a região Trairi. Eu fui deputado sem nunca ter pretendido sê-lo. Sempre gostei de política, participei de política, mas nos bastidores, ajudando papai nos dias das eleições e a conversa. Estando presente nesse momento. Nessas coisas todas, mas nunca, é como eu dizia, eu gosto de política, mas eu jogo na arquibancada. Nunca pretendi entrar em campo. Mas aconteceram certos fatos e tudo, e eu terminei sendo deputado estadual. Por 2 mandatos. Para ser bem honesto, 1 mandato e meio. Porque no segundo, eu fiquei na primeira suplência, por 41 votos, mas assumi 2 anos. Okay. Então eu fui deputado 6 anos. Você quer saber o que eu penso que fiz para o Tangará, né? Quer dizer, que cheguei lá. Exatamente. Qual foi a contribuição do deputado Kleber Bezerra? As contribuições normais que um deputado pode ter na coisa, para um deputado normal, eu digo muito, eu acho que dei conta do recado, como meu, cumpri minha obrigação, fiz o que pude. Em Tangará, coisas, porque quando você pergunta o legado, você procura sempre coisas palpáveis, visíveis, né? Coisa que se mede, não é? Assim. Então, eu consegui, eu era deputado, partido, governador Zé Agripino. Eu consegui ali a eletrificação de diversos povoados, tais como Lagoa do Feijão, Catolé, Trairi de baixo e Trairi de cima. Isso foi eu que inventei esse nome, porque quando eu consegui por Trairi aí, fizeram só de uma parte, daquela parte mais embaixo, lá mais perto do açude ali, eu fui lutar pela outra parte. Mas a gente conseguiu, você quer Trairi de baixo, eu quero Trairi de cima, não fizeram completa, etc, etc. Consegui a rodoviária. E quando eu consegui a rodoviária, eu era já secretário de Estado, mas comecei a lutar como deputado. Consegui
houve dificuldades, eu pleiteei, porque pleiteei para Tangará e para outros municípios onde eu tinha sido votado e com quem eu tinha compromissos, né? Eu tinha eu tenho a consciência assim mais ou menos tranquila, acho eu, que em todos os locais onde eu fui votado, eu cumpri minha obrigação com aqueles lugares, certo? E não conseguiu sair a rodoviária. Eu fui conseguir como secretário de Estado. A estrada, a pavimentação da estrada Tangará, Sítio Novo. Aquilo fui eu que consegui. Seu e atendido. Primeiro como deputado. Lutei, tal. Não consegui, mas ficou lá meu requerimento, minha petição. Como secretário eu consegui a pavimentação pelo DR, que era órgão vinculado à Secretaria de Transportes e Obras Públicas. Sim. Certo? Então era dentro da área da secretaria. Então foi construído. Eu sei que depois já foi recapeado novamente, né? Isso aí eu não tive participação, mas a implantação do asfalto, da coisa tudo, foi durante o período da minha gestão. Eletrificação no Lagoa da Pedra, tem uma região de Lagoa da Pedra, que já é campestre ali, mas foi por ali. Eu deixei encaminhado, parece, salvo engano meu. E outras coisas que o deputado consegue, como um todo, de uma maneira geral, porque o camarão não é deputado só de Tangará. Santa Cruz, eu que pude, não fiz muita coisa fisicamente tudo, mas defendi as posições políticas do grupo que tinha me apoiado e coisa de Santa Cruz. Mesma coisa Campestre. Campestre, por exemplo, lutei ainda como deputado. Tive participação na construção da rodoviária de lá. A rodoviária foi construída pelo prefeito Zé Aprígio. Mas houve uma participação qualquer do Estado ali e eu era deputado. Minha luta foi pela... Você vê, rodoviária, eram as coisas que a gente tinha para pedir, para construir. Posto de saúde, não sei o quê, dependendo dos recursos do governo do Estado. Né? E Zé Aprígio, em homenagem, colocou o nome da rodoviária de Rodoviária Teodorico Bezerra. Não sei se ainda é hoje. Em São José do Campestre. São José do Campestre. Não sei se ainda é hoje, porque políticos têm mania de mudar os nomes dos lugares, das coisas, como é. Porque depois em Tangará eu posso chegar a alguma coisa mais ainda também de realizações ali, mais de papai do que minhas, mas que tem os pés, não, as mãos dele lá na atividade. Na fazenda Irapuru, doutor Kleber, tem a capela, né, de Santa Luzia, né? E a fazenda Irapuru também existe lá um busto, né, uma estátua de Frei Damião, que fez essa peregrinação no município de Tangará e na fazenda Irapuru, sempre muito próximo do seu pai. A capela de Santa Luzia, para começar pela capela, foi construída por Teodorico em 1945. Foi doada por ele, com todos os pertences, ele montou tudo, foi doada por ele à paróquia de Santa Cruz, que era, na época, o município chamava, né? Quem deu o nome a ela, ou como padroeira, quem sugeriu e etc, foi o meu tio, Monsenhor Severino Bezerra, Santa Luzia, e foi ele, inclusive, quem deu a imagem de Santa Luzia que tem lá na capela, no altar, certo? Papai não era um homem religioso, de ir à missa, disso assim tudo, mas entendia que a religiosidade era muito importante. E fazia parte do povo. Do povo, da sociedade, das pessoas, um controle para a pessoa. A religião controlava as coisas, a disciplina naquela ordem, né? Certo. Então, ele construiu a capela. Ao mesmo tempo, mais ou menos nessa época, ou pouco depois, Frei Damião fez uma missão lá. Certo? Frei Damião fez 3 missões na fazenda Irapuru, em períodos diferentes. Entendeu? Aí diziam que ele levava Frei Damião por exploração política, não sei o quê, etc. Tudo na vida tem os dois lados e as duas coisas.
Ele levava porque entendia que a população, o povo da fazenda, ele era devoto de Frei Damião. Frei Damião. Mas claro que ele, como político, ele visualizava que era bom para ele politicamente. E fez amizade com o Frei Damião, e Frei Damião foi 3 vezes lá. Frei Damião sabia que aquilo fazia parte também um pouquinho da política. Não era só a política. Não é? Era o político que tinha que... Não vou dizer que não, ele fazia por religião, ele não era um homem. Mas ele levava para o povo a oportunidade da religião fazendo aquilo que o povo gostava, né? Então, Frei Damião esteve lá 3 vezes. Quase todas as missões que Frei Damião vinha fazer aqui no estado, em algum que podia, ele ia ao local onde Frei Damião estava com ele recebia. Ele gostava de Frei Damião e Frei Damião gostava dele. Eu tinha atenções do misticismo dele. Ele foi visitar umas 3 vezes, ele tinha um relacionamento assim com ele. Quando deputado estadual, já no retorno da vida pública dele, eu chamo assim, não tem a ascensão e o declínio? Então ele foi até deputado federal 4 vezes e tal, quando não deu mais, ele entendeu, ele voltou e foi ainda 2 vezes deputado estadual. Ele apresentou na Assembleia Legislativa a proposição de um título de cidadão norte-rio-grandense para Frei Damião. Frei Damião, claro, deve ter sido apoiado por unanimidade, mas nunca conseguiu que Frei Damião viesse aqui para receber o título a Natal e tudo. Ele não conseguiu. Problema de política da igreja, presumo eu. Claro, essa coisa, que Frei Damião era bem visto por uma ala e não era tão bem visto por outra ala da igreja. Você sabe disso, ou pelo menos já ouviu falar. E em todo canto existe um critério de comportamento e a gente tem que respeitar todos eles. Esse título de cidadão de Frei Damião veio a ser entregue a ele, comigo, eu como deputado estadual, foi entregue na feira, numa missa missa do agricultor que tem em Currais Novos. Tinha uma feira e a missa do agricultor toda semana, um certo período. E Frei Damião foi receber esse título lá em Currais Novos. A movimentação nesse sentido foi feita pelo deputado Padre Cortês, que era politicamente, vamos dizer, base de Currais Novos, né? Ou aquela região vamos dizer assim, do Siridó Ocidental, né? Da Florânia, ele era vigário de Florânia, tinha sido antes de ser deputado. Pois bem, era defensor de Frei Damião, conseguiu fazer essa, e nós fomos, eu e papai, para lá e tudo. Foi entregue pessoalmente? Pessoalmente, foi entregue lá pela Assembleia, né? Papai não era mais deputado, eu que era, mas fomos os 2 para lá, tiramos fotografia com Frei Damião, etc, etc. E ele, com essa devoção, apesar dele não ser esse homem, ele tinha uma devoção para Frei Damião. Mandou fazer uma estátua, não é um busto, não, uma estátua de Frei Damião. Não sei, ele descobriu essas coisas todas, sabia essa coisa lá pela Paraíba. Eu não participava muito disso, porque minha agonia, meu corre-corre, era a usina de algodão, para lá e para cima, copa algodão, vende algodão, embarca algodão, não sei o que, essas coisas todas. E a estátua hoje se encontra numa praça que leva o nome Frei Damião. Aí era a ideia dele, mas ele faleceu antes, a estátua estava colocada na capela. Sim. Quando você entra na capela, você já entrou diversas vezes, a capela do lado direito, ali ficava a estátua de Frei Damião, provisoriamente. Então, esse provisoriamente, depois eu e minha irmã Sanzi evoluímos para a praça, mandamos fazer um busto dele, de Teodorico, que parece muito pouco com ele, muito pouco parecido, e foram colocados lá na praça, Frei Damião de um lado e Major Teodorico Bezerra do outro lado. E a praça ainda está meio inacabada, mas já foi isso tudo aí. E foi inaugurada, não sei se foi na comemoração dos 70 anos, que você filmou toda lá. Sim. Não é? Não sei se foi ali ou se foi onde, parece que foi ali que a gente veio.
com a Praça Frei Damião. Então nós temos a Praça Frei Damião, temos a Estátua Frei Damião, temos Santa Luzia, todos esses para protegerem a nós todos e os moradores do Tangará, da fazenda, de tudo. A par disso, ainda digo outra coisa, você vê como era o Major Teodorico. Ele comprou em 1951 a fazenda Poço Verde, naquela época, em Santo Antônio, que depois transformou-se Serrinha, mas ele comprou uma parte em Campestre, vizinho na fronteira, e a sede da fazenda era Campestre. Uma área tal que ele comprou para ficar, ele era mais chegado a Campestre do que a Santo Antônio, né? Era mais área de influência, a gente tinha fazenda em Campestre, então ele tinha a segunda influência política dele, ou a terceira, era Campestre. Né? Viu? Então ele construiu lá uma capela. Construiu uma capela como de Irapuru e tal. A inauguração da capela, isso você veja com o Valdeci e veja quem é o padroeiro lá de Poço Verde, que eu não me lembro assim tudo. A inauguração, ele fez uma procissão a pé de Irapuru para Poço Verde. Veja aí, bem uns 20 e tantos quilômetros. Um entrava no carro perdendo, um jipe e o povo e a imagem de quem ia para lá. Rezando, pronto. E aquela... Então ele participava dessas coisas, participava de procissão. Né? Quer dizer, isso vinha talvez da formação da infância e da juventude dele. Verdade. Em Santa Cruz. Doutor Kleber, quem foi Monsenhor Severino Bezerra? Como viveu ele? Qual a importância de Monsenhor Severino Bezerra, irmão do Major Teodorico Bezerra, para a comunidade do Irapuru e para a cidade de Tangará, na sua opinião? Olha, eu vou começar o que eu me lembro dele assim. Certo. O padre tinha um defeito físico nos pés. Não sei se você o conheceu. Ele tinha tudo bem. O Major Teodorico, ele era um homem de curso primário, não sei se no máximo, estou falando aqui de Teodorico, no máximo um primeiro ginasial, uma coisa assim. Veio estudar em Natal no colégio Santo Antônio, que naquele tempo não era marista, era o colégio Santo Antônio que ficava no convento Santo Antônio. Depois Isso. é que os maristas assumiram. O seu pai que veio. Meu pai estudou aqui tudo. Chegou num certo ponto, minha avó não dava para sustentar mais de um ou mais de filho, uma coisa assim. E ele, então, deixou de estudar, voltou para Santa Cruz, para que minha avó pudesse mandar o padre Severino, que tinha o defeito de coisa ali, talvez já pretendesse ser padre nesse tempo, para ele estudar no colégio no lugar dele. Certo? Ele era um homem mais dinâmico, mais movimentado, mas sempre foi assim, né? Agitado e tal. Então ele renunciou ao estudo, ou minha avó renunciou, você é bom e tal, e o padre tem, e ele fez. Bem, o padre então já se ordenou, depois de tudo, com uma certa idade. Eu digo uma certa idade não, mas mais não foi na idade de 25 anos, de 24, eu não sei. O padre foi ordenado em 1937. Então ele tinha aí, ele era de 35 anos de idade, né? Ou quase isso. 35 anos. Ele era um ano mais velho que meu pai. E eu assisti a ordenação dele. Aí você disse, você está mentindo. Eu tinha 2 anos de idade nesse tempo, como é isso? Eu sou de 33, ele ordenou. Não, eu tinha 4 anos de idade. Eu tinha 4 anos de idade e eu assisti a ordenação dele, que foi no Colégio das Neves, na capela do Colégio das Neves, lá perto da igreja de São Pedro. Eu digo, por que você se lembra? Me marcou. Em quê? Aquela hora, eu lá atrás, no colo de alguém, sei lá, de minha mãe, de uma tia, quando botaram a ordenação, não sei se você já assistiu, não. Eu só assisti na minha vida 2 ordenações. A de meu tio padre e a de padre Charles aqui, que é da igreja de Santa Terezinha. Mas aí, quando tem uma hora que ele deita, aí o bispo coloca como uma espada, uma coisa assim, na cabeça dele, ele deitado. E aquilo me impressionou. Não quero fazer com meu tio deitado naquele. Marcou, certo? Bem, foi ordenado, foi vigário de diversos municípios. Ele foi
vigário, vamos começar daqui sabe, depois de Goianinha, ele foi vigário de Lages, ele foi vigário de Coronel Ezequiel, onde ele foi mais? Ele foi de uns 8 ou 10 municípios aí, ele foi vigário, 8. E quando ele vinha aqui a Natal, ele ficava lá no Grande Hotel, que era de tio Dorico, de meu pai. Então eu convivia muito com ele ali, né? Conversava com ele muito. Teve um período depois que ele ficou radicado aqui já em Natal. E ele já monsenhor, ele era padre, eu chamava ele como Padre Severino. Não chamava tio, não, era Padre Severino. Os outros sobrinhos, todos chamam tio padre, certo? E eu chamava primeiro Padre Raminho, porque ele tinha um apelido lá. Todo Severino, geralmente, acho que não é o caso, é Severino do Ramo, né? Do Ramo, não sei. Raminho, acho que era como os colegas chamavam ele no seminário. Eu chamava Padre Raminho e depois Padre Severino. E ele passou a morar lá no hotel conosco, definitivo. Né? Ele era, nessa época, ele terminou como vigário, chanceler da Cúria. Certo. Chanceler da Cúria, tem esse cargo aí na Cúria, eu não sei, não entendo bem dos critérios da liturgia, mas tem um caso de chanceler da... Deve ser um grau, assim, no Monsenhor, que já está mais né? Certa idade. Aí ele foi muitos anos ali, isso aí. E eu brincava muito com ele, que eu dizia que, padre, no Brasil só tem 2 chanceleres. Você e Mário Gibson Barbosa. Naquele tempo o chanceler do Brasil era um tal de Mário Gibson Barbosa, padre. E brincava, conversava com ele e tal. E ele era um vigário permanente de Irapuru. Dependendo de onde ele estava, certo? Ele, toda primeira terça-feira, ou primeiro domingo, ou era terceiro domingo do mês, tinha o celebrante da missa em Irapuru. Eu fui diversas vezes pegá-lo, já que ele já saía com o papai. Quando estava no hotel, eu saía com o papai para lá e tudo. Quando ele depois, papai entregou o hotel e tudo, ele foi para o seminário. Aí ele foi morar no seminário. O seminário, nessa época, estava ali vizinho ou quase vizinho da Academia Norte Grandense de Letras. Eu não sei se você sabe onde é. Não é no prédio bonito que ele sempre teve o seminário. Depois ele voltou para lá. A gente ia pegar ele, levava o papai, dependendo de quem ia para lá. E na época do hotel ainda, quando ele estava morando lá com a gente, no hotel, sempre almoçava ou jantava por lá com ele e tudo. Ele resolveu escrever livro. Ele escreveu inicialmente, o padre era muito de história, historiador e tudo isso. Ele escreveu um livro que se chama Levitas do Senhor, em 2 volumes. Esse Levitas do Senhor é a história, uma espécie de uma biografia, resumida, claro, né, de todos os padres do Rio Grande do Norte. Da época toda lá existe essa obra dele. Que uma que eu tinha original, teve uma certa época que ninguém estava tendo por aí, eu terminei que dá para a biblioteca de Dona Ivaldo. Tirei uma xerox para mim, essa mania que eu tenho, só dou, mas dei o original, porque era para Dona Ivaldo, para a igreja e tal, eu dei o original. Eu tenho a impressão que eu já só tenho cópia dos 2. Bem, depois disso, ele escreveu um outro livro, que se chama Memória Histórica de Santa Cruz. Certo. Escreveu uma história do município de Santa Cruz. Então, Santa Cruz tem um livro escrito por ele, e depois tem mais umas 2 pessoas que escreveram lá o livro, mas o básico foi esse dele. E depois ele resolveu escrever o livro da história da família Bezerra. Certo? E esse livro demorou um pouco. Nesse livro, então, ele contava as origens dele, da Espanha, de Portugal, parará, por aí. Um livrinho fino. Ele tudo faleceu redondo. no dia 4 de outubro de 1995. Um ano depois do papai. Papai morreu em setembro de 94 e ele em 95. E os restos mortais de Monsenhor Severino Bezerra se encontram na capela, né, de Santa Irapuru. Luzia, na fazenda de Irapuru.
Foi um pedido dele? Foi um pedido dele a mim. Ele estava já doente lá no seminário. Certo. E eu fui visitá-lo. Uma das vezes eu sempre ia visitá-lo. Na conversa, então, ele me pediu que os restos mortais dele, 3 anos depois da morte dele, eu levasse, colocasse na capela de Irapuru. E assim foi feito. Assim foi feito, mas não foi feito como ele pediu. Eu fiz 7 anos depois. Eu já estava com medo Ele foi enterrado, os restos mortais dele, na parede do cemitério do Alecrim, nos túmulos que tem na parede, tudo que é da Irmandade dos Passos. Certo? E essas coisas eu fui deixando para depois, até que resolvi mesmo. Eu digo, o padre pediu daqui a pouco, vai aí, não. Aí eu resolvi, no centenário de nascimento de papai, levar os restos mortais do padre e colocar lá na capela. Escolhi o local para o pessoal, que você vê lá, é do lado do altar. Sim. Né? E fui para fazer fui pedir a exumação. Assisti a exumação toda, para os restos mortais numa caixinha e levamos para Irapuru. Levei para Irapuru. No dia já tirei isso em cima, né, da coisa. Ele foi, então, colocado ali os restos mortais dele. Tem uma placa com dizeres e depois transferi para lá uma foto dele que tinha na sala da casa da fazenda. Você vai ver lá, hoje tem uma foto, aquela foto era na casa. Eu digo, mandar fazer outra, vai fazer, não sai daí, eu vou transferir essa mesmo, está lá. Então ele é, como diz, é o santo de Irapuru, é o Senhor Severino Bezerra. Dr. Kleber, uma importante instituição de ensino é a escola Professor Severino Bezerra, que existe no município de Tangará, né? E está sendo reformada. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa instituição de ensino. Olha, o grupo escolar Professor Severino Bezerra foi conseguido por Teodorico, com o professor Severino Bezerra, que era o diretor do Departamento de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Naquele tempo não tinha secretaria, sim, eram departamentos de educação. O professor Severino Bezerra era um educador. Eu, inclusive, estudei no colégio dele, que ele tinha um colégio quando menino, e papai se relacionava muito bem com ele. E conseguiu a construção do prédio, que era um prédio simples, uma sala ou 2 salas naquela época, naquele local onde é os fundos dele hoje, na Avenida João Taíde de Melo, não é isso? Sim, próximo ali, BR. não é? Exatamente. A parte de trás. Aqueles terrenos ali eram de propriedade de Teodorico Bezerra. Ele doou o terreno para a construção do grupo. Ele tinha esse hábito. Em quase todos os lugares ele doava os terrenos para construir, realizar os benefícios, as obras, etc. Quando era dele ou quando tinha alguma condição que alguém que ele comprava e doava. E foi uma marca registrada, né? Seu pai sempre quis que as pessoas estudassem. Perfeitamente. Né? Ele foi, inclusive, salvo engano, o meu primeiro grupo de Tangará, assim, de uma certa, né? Não é uma potência, mas era um grupo para os padrões da época. Considerável. Não é? Então, foi uma primeira realização que migrava, assim, certo? De Tangará. Como também a maternidade, que era a maternidade, que hoje é o hospital, quem construiu fui eu. Me formei em 58, 59, havia naquele tempo, os deputados dispunham de uma certa verba, sim, pequena, então, para distribuir com os municípios, os locais onde eles tinham interesse ou conveniência, etc. da coisa. Isso podia ser grupo escolar, maternidade, qualquer coisa assim de obrigação pública, vamos dizer. E essa construção era feita por verbas anuais, porque tinha diversos municípios para doar. Então, papai idealizou
aquela maternidade de Tangará, como diversas outras em outros municípios que não veio o caso. Eu era recém-formado, fui ser um engenheiro da obra. Olha só. Tá certo? Começou do começo, do alicerce. E a verba, e a gente aplicava aquela verba que vinha. Era a AME, Associação à Maternidade e à Infância, Sim. de Tangará. Enchia de maternidade e de grupo escolar. O que podia, ele fazia isso. Então, o terreno dele, ali já começava a virar puru. Pedaço dali. O terreno foi doado por ele e foi construído. Então, ao longo dos anos, aquilo passou bem uns 5 anos para construir, ou mais, sei lá. Vinha uma verba. A verba só dava para ir até aquele ponto. Ia. Parava. Então foi construída ali até que ficou pronta a maternidade de Tangará, pertencente à Associação da Maternidade da Infância de Tangará, ou do município de Tangará, uma coisa assim. Colocou-se o nome da maternidade de Zilá de Carvalho Bezerra, que era minha mãe. Então, o primeiro nome da maternidade, pronto, e passou algum tempo, era a maternidade de Zilá de Carvalho Bezerra. Como em Santa Cruz, era a maternidade Ana Bezerra, a mãe de papai. Anos depois, já feito alguma reforma e tudo, há algum tempo, um prefeito, determinado, resolveu mudar de nome para Maternidade Santa Terezinha. Aí volta Teodorico Neto, o prefeito. E eu não quis que modificasse mais o nome da maternidade. Por quê? Porque eu não ia querer ficar com minha mãe para cima e para baixo. Zilá de Carvalho Bezerra, o prefeito tira, não sei, não dá. Tá certo? E depois, Santa Terezinha verdade, era padroeira de Tangará. Sim. Talvez se fosse até outro nome, eu combinasse para coisa. Mas a padroeira Santa Terezinha, não vou mexer com Santa Terezinha. O nome é mais do que digno, de que vale e tal. Então passou a ser a maternidade, o hospital de maternidade continuou Santa Terezinha, que hoje o Hospital Santa Terezinha acabou-se. E Zilá virou a creche com o Jorginho depois, por conta própria dele, aquela creche que ele fez lá, que é a creche Zilá de Carvalho Bezerra. Após todos esses anos, sendo muito bem representada a família Bezerra na região e no estado do Rio Grande do Norte, e tendo a fazenda Irapuru localizada no município de Tangará, o que a cidade de Tangará representa para o senhor e para toda a sua família? Não, para mim e toda a família é da maior importância, né? Vamos dizer assim, é o berço nosso, Certo. de nascimento, papai, tudo é Santa Cruz, Sim. não é? Mas o berço de vivência, de quando foi Tangará, não é? Ele comprou a fazenda em 1928, a primeira parte da fazenda, o monsenhor Antônio Xavier de Paiva de São José de Mipibu, e daí foi... Então, a vida dele, a vivência dele lá, nossa toda, a vivência empresarial, a vivência rural, de tudo é Tangará, não é? Tudo em função, passou, em primeiro lugar, tudo Tangará. Tudo que a gente pode, ele ainda durante muito tempo, tudo que ele podia fazer era Santa Cruz, era a terra dele, mas Tangará. Ele fez em outras coisas, inclusive, coisas que não são, que se sentem, mas que não se medem, teve muita influência em todo Tangará, da influência política, da eleição de prefeitos, etc., de não falhas e não falhas. Enfim, aí o polo político dele era Tangará, na realidade mais do que Santa Cruz. Santa Cruz era maior, mas em termos percentuais tudo era Tangará. A Fazenda Irapuru chegou a representar eleitoralmente 80% do eleitorado de Tangará. Irapuru chegou a ter 400 famílias morando. 3.500 pessoas, mais ou menos, no contexto das fazendas. E um eleitorado de 900 e tantos eleitores, voltando numa época em que Tangará era bem menor, certo? Que a gente teve um percentual. Hoje não, Tangará cresceu. Cresceu porque diversas pessoas impulsionaram. Tangará hoje é um polo. Doutor Kleber, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco e contou um pouquinho da sua história do município de Tangará, que tem tudo a ver também com a Fazenda Irapuru. Muito obrigado.
Eu é que agradeço a oportunidade do convite, certo? E de estar aqui com vocês, com você, Robson, o nosso blogueiro, e Nino, o nosso chefe aí de reportagem e de coisa. Muito bem. Certo? Obrigado.